Olá, minha gente, olá, meu povo, graça e paz a todos vocês. Que todos vocês sejam tremendamente abençoados nesse dia, porque todos os dias que o Senhor faz são maravilhosos, são bonitos e são lindos. E por isso mesmo, eu quero estar trazendo uma palavra de Deus para o seu coração no dia de hoje, que se encontra ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14. É uma palavra conhecidíssima por todos nós, mas que revela uma verdade e um princípio muito profundo para as nossas vidas. Diz assim, o Senhor Jesus fala: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muito bem, amigos e amigas, antes de adentrarmos no texto, na palavra, na ministração, pediria que você se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. Pois bem, nesse texto aqui nós vemos o Senhor Jesus falando acerca de dois caminhos, de duas portas, de duas trajetórias diferentes. O Senhor Jesus está nos mostrando aqui, nesta palavra, acerca de duas portas, pelas quais nós podemos escolher entrar ou não entrar. Podemos escolher entrar pela porta larga, como podemos escolher entrar pela porta estreita. Porém, o Senhor não determina na qual porta você deve entrar. O Senhor, Ele não escolhe qual a porta que você deve entrar ou não, porque o nosso Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. A escolha é livre, a opção é livre. Cabe a nós escolher qual porta nós queremos entrar. Só que são duas portas que têm dois destinos diferentes. Dois destinos diferentes, com consequências diferentes também. E o Senhor Jesus nos coloca algo aqui muito forte, muito belo, porque o Senhor sempre respeita a nossa individualidade, Ele sempre respeita as nossas escolhas, mas é próprio do nosso Deus, do nosso Senhor, sempre nos aconselhar. E Ele dá um conselho: olha, você quer ser abençoado? Você quer ser salvo? Você quer ter a vida eterna? Então entra pela porta estreita. Você quer ir para a perdição? Você quer ir para o inferno? Então entra pela porta larga. É isso que o Senhor Jesus está colocando: dois caminhos, duas portas, dois estilos de vida diferentes aqui para nós. Aí você me pergunta, o que o Senhor Jesus quer dizer com a porta larga e a porta estreita? O que o Senhor Jesus quer dizer? Uma coisa o Senhor Jesus diz claro, que aqueles que entram pela porta larga são a maioria das pessoas. Porque Ele ainda fala, que esse caminho ele é espaçoso e são muitos os que entram por ela, na porta larga. Mas Ele diz que na porta estreita, que é o caminho apertado, que é o caminho que conduz para a vida, são poucos os que entram por ela. O que o Senhor Jesus quis dizer? Primeiramente, vamos falar sobre a porta larga. O Senhor Jesus quis dizer que a maioria das pessoas, elas entram pela porta larga. Será por quê? Porque a porta larga, o caminho é espaçoso, é difícil de fazer, ou seja, é fácil de fazer, é fácil de entrar por essa porta, porque ela nos aceita de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ela não exige nada de nós, não exige renúncia, mas ao contrário, podemos entrar com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos erros e por aí vai. Mas uma coisa o Senhor Jesus, a palavra de Deus deixa claro. Existe uma característica que marca esse caminho largo ou essa porta larga. Primeiro, a maioria das pessoas que entram por essa porta, elas vivem uma vida de pecado. Elas vivem uma vida de pecado. Mas o que significa isso?
Significa dizer, meu amigo, que é aquela pessoa que vive na prática do pecado. Ou seja, nós sabemos que nós, como cristãos, nós temos algo que nos acusa quando nós pecamos, que é a nossa consciência. E a gente peca por acidente. A gente peca, mas a gente sente mal. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e nós nos arrependemos. Mas as pessoas que estão nesse caminho, nessa porta larga, a consciência deles está cauterizada. Eles acham que tudo é normal, que tudo pode, que tudo é permitido, nada é proibido. Então são essas pessoas que estão na porta larga. E o apóstolo Paulo, né, ele fala lá em Gálatas, no capítulo 5, ele fala uma lista de pecados lá, das obras da carne, daqueles que estão no caminho largo, na porta larga, né? Que entram por essa porta larga, que não herdarão o reino de Deus, né? Ele fala lá, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, bebedices, glutonarias, invejas, né? Ciúmes, porfias, dissensões, facções, idolatria, né? Feitiçaria. Ele vai nomeando alguma lista de pecados daqueles que não vão entrar no reino dos céus, que não vão herdar o reino dos céus. E são esses que entram pela a porta larga, que estão caminhando, percorrendo esse caminho da porta larga. É a maioria, mas nós não podemos ir pela maioria. Nós temos que ir pelo que a palavra de Deus diz. Um outro fato interessante agora. O que marca o caminho estreito? A porta estreita. O que marca a porta estreita, meu amigo, é que é um estilo difícil. A porta estreita é um estilo de vida difícil. Difícil de entrar, difícil de fazer, difícil de praticar. Mas é o caminho que conduz para a vida. Mas Jesus fala que são poucos os que acertam com ela. São poucos. Porque nós sabemos muito bem, né, que as pessoas de hoje, elas querem o sistema do mundo. Elas querem viver o modo, os princípios do mundo, que são os princípios de Satanás. Para elas, né, para essas pessoas que estão na porta larga, estão caminhando pela porta larga, Deus para elas é apenas um detalhe. Elas nem se lembram de Deus, né? Nem se lembram de dedicar um tempo para Deus, para adorar o Senhor, para servir o Senhor. Mas os que estão na porta estreita, já é o contrário, o caminho é apertado. E uma coisa, quem está na porta estreita tem que definir, tem que decidir. E para nós que está na porta estreita, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Mas para aqueles que estão na porta larga, eles acham que Jesus é apenas algo, mais uma pessoa, mais alguém, mais um Deus, que eles acrescentam à sua imensa lista de deuses que existe, né? Há pessoas que dizem que creem em Jesus, mas creem em horóscopo, mas creem em duendes, né? Em pirâmides. Há pessoas que dizem que creem em Jesus, mas elas creem em reencarnação também. Elas creem que as pessoas que morreram podem interceder por nós. Creem em Pedro, Maria, José, em todos os santos. Ou seja, quem está nessa porta estreita, caminhando, é o caminho apertado. Ele crê somente em Jesus. É uma verdade absoluta, porque Jesus é o caminho. E uma coisa que marca as pessoas que estão nessa porta estreita, eles renunciam ao pecado. Meu amigo, se você não renunciar ao pecado, você não vai entrar na vida eterna. Você precisa renunciar aos seus pecados. Você precisa abrir mão da sua vontade, dos seus desejos, do seu querer. Você precisa servir ao Senhor. Você precisa fazer a vontade de Deus. Aqueles que estão no caminho estreito, eles não podem se conformar com o mundo. Pois Paulo fala, não vos conformeis com este século, mas renovais a vossa mente, o vosso entendimento. Então, o que marca esse caminho estreito é isso, é a não conformação com esse mundo. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século. Mas é fácil fazer isso? Não é, por isso que o caminho é estreito, por isso que a porta é estreita. Porque ela vai exigir de você um sacrifício, ela vai exigir de você uma resposta, uma decisão, ela vai exigir de você uma renúncia da sua própria vontade, até da sua família, para poder servir ao Senhor, para poder servir a Deus. Eu quero deixar essa pequena reflexão
para que você medite, meu amigo, e reflita sobre ela. Eu não estou aqui dizendo que você está na porta larga, não estou aqui dizendo que você está andando pela porta larga, nem que você está andando pela porta estreita. Não estou fazendo um juízo, um julgamento da sua vida. Estou apenas colocando o que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui, o que Ele diz para você aqui. Entra pela porta estreita, porque é ela que conduz para a vida. A porta larga, ela conduz para a perdição. O que é a perdição? A perdição é a condenação dos pecadores, é o juízo de Deus, é o inferno, é o lago de fogo. Creia você ou não, essas são realidades espirituais que existem, mesmo que você não acredite. Mesmo que você diga, pastor, eu não acredito no inferno, eu não acredito em Satanás, eu não acredito no lago de fogo. Independe de você crer ou não, existe. E por isso você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, de andar e trilhar pela porta estreita, que é a que conduz para a vida eterna. Vamos orar nesse momento. Quero estar orando em seu favor, pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu lar. Pai Santo e Pai querido, em nome de Jesus, eu rogo todas as bênçãos de Deus sobre esta vida, sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família, sobre esta pessoa, meu Pai, que está ligada nessa pregação. Toca agora, meu Pai, pelo Espírito Santo, ó meu Deus, e faz uma grande obra de transformação, de mudança de mente, ó Pai. Que o Senhor possa realizar uma obra de conversão, meu Pai, de transformação, ó meu Deus, da mente, do coração, de arrependimento, Senhor. Que o Senhor ministre a sua paz, ministre a sua alegria, a sua presença, Senhor. Esteja sobre essa casa, sobre esta vida agora. No nome de Jesus, meu Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor que ministre sobre ela a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus, e até a próxima ministração, se Deus quiser e sei que Ele quer. Um abraço a todos, em nome de Jesus.